capítulo 13. A gente vai ver aqui, a partir de agora, né, desde o capítulo 12 ao capítulo 13, a gente tem uma transição. Encerra-se, conforme dito na aula passada, o primeiro grande bloco do Evangelho de João. Jesus e seu ministério público. A partir do capítulo 13, Jesus passa a falar apenas aos seus discípulos, até o capítulo 17. Esse é o segundo grande bloco do Evangelho de João. Ok? Então você não vai ver mais Jesus falando publicamente com parábolas, com sinais, né, grandes discursos públicos como ele fazia. Até mesmo porque ele está prestes a morrer agora. Falta pouco tempo para Jesus morrer. Versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus, voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Só até aí. Os evangelhos sinóticos, todos eles relatam essa cena, nessa cena de Jesus aos pés, mas eles relatam a ceia. E todos eles falam que era Páscoa. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam que era Páscoa. João, porém, fala que foi antes da Páscoa. E aí? Ixi, meu Deus, olha, a Bíblia é contraditória. Inclusive, existem muitos materiais bons disponíveis para você ler sobre isso, sobre a contradição, entre aspas, dos evangelhos sinóticos com o evangelho de João. João aqui, ele fala que Jesus amou os discípulos antes da Páscoa. Depois do versículo 2, ocorre uma transição de tempo. Ele fala durante a ceia. Então aqui já era Páscoa. Então harmoniza muito bem o fato dos outros evangelhos mencionarem que era Páscoa em relação aqui. Então era Páscoa. Ok? Não tem contradição na Bíblia. Sempre que você vê uma contradição, falta interpretação. Não é contradição, sempre tem interpretação. A Bíblia é perfeitamente harmônica, igual o pastor João falou ontem. Mais de 1.600 anos de ser escrita, mais de 40 autores, tempos diferentes, culturas diferentes, estilos e linguagem diferentes, narrativa, poesia, carta, e ainda assim a Bíblia é extremamente harmônica. E aí o diabo já tinha colocado no coração de Judas para atrair Jesus. Judas deu lugar ao diabo. A gente vai ver que teve um momento específico que a Bíblia relata que o diabo entrou em Judas. Então foi um momento que ele deu uma abertura maior ainda, que ele literalmente escolheu. Ele teve a chance de escolher Jesus ou o diabo, ele escolheu o diabo. Então o diabo já tinha colocado coisa no coração de Judas. Por quê? Então eu acreditado, que não é um ditado, no versículo bíblico, o pessoal fala como se fosse um ditado, que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Quando você não ocupa sua mente com as coisas de Deus, sua mente está vazia. Mente vazia não é ficar sem fazer nada, não é ficar improdutivo. Na verdade, hoje em dia, o diabo está usando estratégia contrária às vezes, né? Mas a ideia dele é justamente colocar tanta coisa na sua cabeça que aí fica mais fácil para ele trabalhar. Coloca tudo na sua cabeça, preocupações, trabalho, escola, menos a palavra de Deus. Isso ele não coloca, isso é você quem quer atrás. Então o diabo usa essa estratégia. Hoje em dia, no mundo que se você tirar um dia da semana para descansar, você se sente mal, se sente improdutivo, meu Deus, eu não fiz nada, eu me senti. Existem pessoas assim. Então não somente a preguiça é um artimanha do diabo, e a preguiça te deixa de mente vazia, como é a primeira coisa que a gente pensa, né? A ociosidade, como também a estratégia de encher sua cabeça de outras coisas. E aí enche também o seu coração. Sempre que a Bíblia fala de coração aqui, a palavra cardio, daí onde vem, quando fala cardio, quando você sabe coração, ela não significa o órgão físico, nunca significa o órgão físico, e ninguém entende assim. Todo mundo entende o quê? O que tange as emoções e sentimentos da pessoa. Então o diabo colocou esse sentimento em Judas e traiu Jesus. Certo? Judas, quando trai Jesus, inclusive, ele acreditava que Jesus iria bater nos romanos.
Existe esse seguinte pensamento, que Judas era zelote, né? Ele queria que acabasse o Império Romano, que o Messias instaurasse o seu reino, mas esse Messias aí é muito pacifista. Cara, não dá. Então eu vou ficar meio no sinédrio, porque eu vou entregar Jesus. Eu vou ficar na sinagoga, vou ganhar 300 moedas de prata e de brinde o Messias vai ser obrigado a matar os soldados romanos, declarar guerra, e os zelotes vão tudo juntar também, se unir com a gente, eles vão tomar o Império Romano. Não, para Jesus era perfeito, estontos. Só que tinha um detalhe no meio disso tudo, né? Ele estava fazendo a vontade do diabo e ao mesmo tempo a vontade de Deus. Como assim? Jesus tinha que morrer e ele ia morrer por diante de outro, e tinha um traidor, tinha as profecias que haveria um traidor. Então aconteceu, isso aconteceu. Jesus já está esperando, né? E Jesus já está esperando. Esse é um ponto muito importante. Jesus deixa claro. Inclusive foi bem lembrado. Outra mudança que a gente vê dos capítulos 1 ao 12, do 13 ao 17, é que Jesus ele sempre dava a parábola, ele falava a parábola, ele sempre fazia o sinal e depois ele vinha com a explicação. Fazia o milagre e explicava. Jesus falava a parábola e explicava. Aqui é o contrário. Aqui ele explica antes das coisas acontecerem. Ele fala sobre a ceia, sobre sua morte, ressurreição. Ele fala sobre o traidor. Tudo isso antes de acontecer. Jesus faz o contrário. Então primeiro Jesus fala e depois acontece. Tem um teólogo que ele chama as ações de Jesus de ações parabólicas, as ações parabólicas de Jesus, porque ele entendia que tudo que Jesus fazia era uma parábola, não só o que ele falava. O próprio ato dele sentar, fazer alguma coisa é uma parábola. Por exemplo, olha aqui, eles chegaram lá, aí ele amou eles até o fim. E é importante que nesse eles, o próprio Judas está incluído, também foi amado. Jesus amou até o fim. E é interessante saber que Jesus amou eles até o fim, mesmo sabendo que eles iriam deixar ele depois. Que amar uma pessoa que só faz bem para você é fácil. Temos que ser como Jesus. E aí? Jesus amou Judas sabendo que ele estava prestes a traí-lo. Jesus amou Pedro sabendo que ele estava prestes a negá-lo 3 vezes. Jesus amou Tomé mesmo sabendo que, vendo Jesus na frente dele, ele não duvidaria que Jesus se ressuscitou, mesmo ele tendo pré-anunciado sua morte e ressurreição 3 vezes para eles. Jesus amou todos os discípulos sabendo que todos eles iam fugir, menos João, iam fugir quando Jesus fosse morto crucificado. Ele amou até o fim. Até o fim. Isso é amor. Isso é amor. O amor, ele não acaba. O amor não morre. O amor não morre. Quem ama, ama até o fim. Deus é amor. Deus não para de amar. Ele é amor, está na essência de Deus. Aí você, peraí, você não fala amor, o amor não acaba. Aí a gente vai se relacionamento. Como vai ser relacionamento, né? Mas então quer dizer que você namora uma pessoa, ou até quem divorciou, aconteceu alguma coisa. Namorei 5 anos alguém, por exemplo, e aí terminei. Falar que não acabou o amor, não acabou não, é possível. Só que o que aconteceu? Você trocou o seu amor. A Bíblia traz várias palavras gregas para amor, você já sabe o significado dela. Filéu, o que é amor filéu? Quem lembra? Amor filéu é amor eros. É o amor de Deus. Ágape, esse é o amor de Deus, é o ágape, o famoso ágape. O amor eros, já falava erótico, é o amor de homem para mulher. Amor você vai sentir do seu marido e sua esposa, o amor de atração. Então você ama uma pessoa e não quer casar com ela, porque não é amor eros. O amor eros é esse, você quer casar com a pessoa. O amor filéu é o amor de amigo para amigo. Então, tem términos e términos, é claro. As pessoas terminam sem brigado. Às vezes foi traição, sei lá, uma coisa assim. Mas normalmente, né, se for um término amistoso, a pessoa continua torcendo pelo bem da outra. E isso é o que? O amor que era eros, agora é amor filéu. Mas não é uma pessoa, é um amigo agora, ou uma amiga. Mas não ama mais com atração, apenas como amigo. Entendeu? Assim como, por exemplo, Maria ama Ana, eu e Vitão, a gente se ama no sentido de amor filéu. Vocês aí já amor fraternal, né? Também, eu e Vitão também. Então, assim,
o amor muda. O amor verdadeiro ele não acaba. Ele não acaba. Quando acaba, não era amor, era paixão. Era paixão. O amor ele pode trocar dos elos e filéu, mas acabar, ele não acaba. A Bíblia mostra isso. O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta tudo, é tudo, fala tudo, sempre é tudo mesmo. Não tem é tudo. Então ele não acaba. Sua mãe e seu pai amam você, normalmente, é claro, tem que casar. E vai te amar até o fim também. Se você precisar de um rim, quem vai doar é seu pai e sua mãe. Eles são os primeiros a falar pra você alguma coisa. E você pode ter certeza disso. Cada um, se seus dois rins estiverem ruins, um doa um, outro doa outro. Mas você vai não ficar vivo só com um, sofrendo, mas você vai ficar vivo com os dois. Isso é amor. Amor sacrificial. E amor até o fim. Então nós somos chamados para amar até o fim uns aos outros. Mesmo aquele camaradinha, olha isso, gente. Que você sabe que é caloteiro, você sabe que às vezes fala mal de você. Você não vai ser bobo também, tá confiando nessas coisas. Mas você, pelo amor de Deus, não extremizar também, não. Mas você tem que amar. E é difícil mesmo, mas Jesus fala para a gente amar nossos inimigos, né? Isso é fácil de modo, repito, amar alguém que só faz coisas boas para você é fácil. Alguém que não pisa na bola com você, alguém que não leva com você, alguém que fácil mais, é difícil amar. Pô, é muito fácil uma via amar a Ana quando a Ana vai lá e aqui um copo de água para você, você não igual hoje, é muito fácil. Difícil é uma via amar a Ana quando a Ana deixa o arroz queimar, por exemplo. Fala, nossa, vai brigar com nós agora, você deixa algum esquema. Vai brigar com nós duas, vou vir por sua causa. Aí já aconteceu, ó. Cadê o amor? Cadê o amor? Já aconteceu, ó. Cadê o amor aí, entende? Então muitas pessoas que falam que uma a outra, não estou falando só de relacionamento, no sentido, parece que o amor acaba na primeira discussão, o amor acaba no primeiro erro. Não faz sentido. Jesus amou até o fim. Ao ponto de, olha as ações parabólicas de Jesus que eu mencionei anteriormente. Jesus aqui ele não conta um negócio. Primeiro ele chega e faz. Ele só chega e faz. Depois ele explica. O que ele faz aqui agora? Ele pegou uma toalha, cingiu-se com ela, tirou a vestimenta de cima. Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Cingir é tipo vestir, colocar, né? Alguns acreditam o seguinte, que Jesus aqui ele tirou só a parte de cima e ficou com a parte de baixo, que era a parte que não estava muito à mostra. Outros acreditam que Jesus ficou só de tanga mesmo. E aí pegou a toalha e colocou de alguma forma no seu corpo. Amarrou, você não sabe se como, ou se ele ficou com ela aqui. Mas cingir é você pegar e usar. Ele está cingido com o manto da Jubás aqui, né? Nosso novo uniforme. Então cingir é nesse aspecto. E aí Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, tudo nessa passagem. Quem lavava, e era muito comum isso em um país que era empoeirado, um país completamente empoeirado. Ele fazia viagens longas de a pé. Pra vocês terem noção, no sábado, vocês estão muito ligados em quanto eles valorizavam a guarda do sábado. Tudo no sábado era considerado trabalho. A jornada de um sábado, era entre 1 a 3 quilômetros, eu não me lembro certinho, mas entre 1 a 3 quilômetros. E isso era a menor jornada possível, ou seja, os dias eles davam muito mais que isso. Pra vocês terem uma noção do que é 3 quilômetros, daqui no Esplanada mais ou menos isso. Daqui no Esplanada de a pé, mais ou menos isso. É o que você podia dar no sábado, em média. Sério? Então eles fazer isso no dia a dia, quase, menos ainda. Eles andavam isso aí. Não está cada vez mais feio que você andar menos. Então eles andavam, que bom também, né? De carro, você faz uma viagem que eles faziam em 3 dias, você faz horas. Então você andava muito, os pés ficavam sujos. Quando alguém chegava na casa, era costume, o mais humilde da casa, lavar os pés. Normalmente o servo, às vezes o mais novo, um filho, para os filhos, os pais iam lavar os pés, iam colocar os filhos para lavar. Então normalmente o mais humilde, né, o filho está mais abaixo na hierarquia da casa, quando era aquisitivo, ou que era servo, escravo. Ele vai aparecer aqui em breve todos, significa realmente servir. Era o que lavava os pés dos visitantes. E aí é interessante que pouco antes disso aqui, porque aqui não mostra, mas pouco antes disso aqui, os
discípulos estavam discutindo sobre quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior? Quem vai sentar à direita de Jesus e quem vai sentar à esquerda de Jesus? Sentar à direita vai ser mais importante ainda. E eles estavam discutindo sobre isso. E no meio de todo esse orgulho que os apóstolos tiveram nesse momento, Jesus vem e dá uma lição de humildade. E é interessante que a toalha e o balde de água lá para lavar os pés, ele estava condenando e julgando silenciosamente cada um dos discípulos, porque um deles que devia pegar e lavar os pés de todo mundo. Eles iam fazer isso. E aí Jesus vai então e responde para eles com ações, uma ação parabólica. E age, depois vem a parábola com a explicação. Então a ação dele por si só é uma parábola, tem ensinamento. Jesus não lavou os pés deles por acaso, ele estava prestes a morrer e quer deixar um recado. Vocês estão aí todos orgulhosos, o mestre pegou e foi lá limpar os pés de todo mundo. O rei dos reis. Agora pensa, não tem situação, você tem que engolir seco, engolir sal, e é difícil. Você está ali, o pessoal fala um negócio, rapaz, quem é você falar isso? Mas você não fala na sua cabeça, você pensa, quem é você? Logo eu, parece para mim, não sei o que, você pensa um monte de coisa. Rapaz, quem é você? Quem é você? Só que Jesus, Criador dos céus e da terra, ela criou o universo, isso, pelo amor de Deus. Tem algo que ele criou, tem balde que ele deu inteligência como criar balde. E ele criou os minerais. Ele é o rei dos reis, Senhor, vai reinar eternamente. Na moral, vai por um cego, paralítico, ressuscitou pessoas. Se humilhar desse jeito, para lavar os pés de homens pecadores. Eu sou fariseu falando isso. Pois é. Jesus dando aulas de humildade com ação. E aí é interessante que ninguém fala nada, menos quem? Teve um que falou alguma coisa, teve um que botou para calar, sempre ele, né? Tem que ser. Quem? Pedro, sempre. Pedro tem que falar alguma coisa. Vamos ver o que Pedro falou. Aproximou-se Simão Pedro, ele disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E aí Jesus fala: o que eu faço não sabes agora, compreender-lo-á depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro, como sempre, impetuoso, o primeiro a agir nas situações com impulsividade e coragem e ousadia. A gente só destaca a impulsividade de Pedro de se pensar, porém Pedro era o mais ousado. Pedro não tinha medo de ninguém não, moço. Mas de ninguém, já disse de graça. Pedro não tinha medo de ninguém. Você vê esse graus. Pedro, quando era para falar perante as autoridades, se pegasse os 12 discípulos e colocasse assim, Pedro era o primeiro a falar. Pedro era o líder deles, e Pedro falava no meio. Pedro era o primeiro com uma postura. Ele não temia o que fosse acontecer, ele defendia sua fé com excelência. Foi Pedro que defendeu Jesus no lado crucificado, que cortou ele soldado? Foi Pedro, ele é o primeiro a agir. Os soldados vêm, puxa a espada e tchau. Cadê a orelha? Não tem mais. Ele mandou espada para riba. Pedro é o primeiro a agir nas situações. Então, Pedro, por mais que Pedro negou Jesus, mas depois nunca mais, esse é o ponto. Está até aparecendo com o João Felipe esses dias, né? E fala sobre o paralelo que a Bíblia traz entre Judas e Pedro. A gente vai ver isso em breve. Porque os dois traíram Jesus. Os dois traíram. Pedro negou Jesus, eu não conheço esse cara, não. Tem base, 3 anos com o cara curando, eu não conheço, não. Sendo que aqui, Jesus anuncia, saiu negar ele falando, jamais. E negou. Judas traiu também. Entregou Jesus para morrer para os caras, sabendo que Jesus era inocente, e aí? Não tem desculpa. Mesmo aquelas coisas que eu falei anteriormente, não tem desculpa. Só que tem uma diferença. Judas traiu, mas não se arrependeu, teve remorso, se matou. Pedro se arrependeu, prova que ele se arrependeu, ele nunca mais traiu Jesus, nunca mais. Ele nunca mais traiu Jesus, nunca. Ele estava disposto a morrer, tanto que lá em Atos, o primeiro apóstolo a morrer é Tiago. Eles pedem Pedro e Tiago. Tiago morre e Pedro fica vivo. E os dois não negaram a fé. Tiago é o primeiro a morrer, foi curtinho o ministério dele. E aí a gente vê que Deus salva umas pessoas da morte, como Pedro, e salva outras pessoas na morte, como Tiago. Porque por mais que na história você fala que Pedro está melhor que Tiago, mas não.
Tiago não era Pedro, Tiago está com Cristo e Pedro estava sofrendo até ainda. Só que, como Paulo fala em Filipenses 1, né? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas só para não viver dando frutos, então eu fico aqui. Eu fico em dúvida no que eu escolho. Porque viver aqui pregando o Evangelho e salvando as pessoas, para mim importa mais do que pensar só em mim estar com Cristo. Então, Pedro não negou Jesus, ele ficou fiel até o fim. E Pedro impetuoso responde: Jesus, que o Senhor lavou os pés de jeito nenhum. Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O que Jesus quis dizer com isso? Lavar no sentido de tirar o pecado. Jesus é aquele que tira o nosso pecado. Entende? Então, se ele não lavar a gente não fica limpo. Olha o que Jesus quer ensinar com isso. E aí Pedro tinha que ser, né? Olha o que ele responde, gente. Pedro. Versículo 9. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que não queria que Jesus lavasse os pés, falou: não, lava tudo então. E assim, eu achava muita ousadia, no mau sentido, você fica cara folgado, rapaz. Eu não queria que lavasse o pé, mas não, então já que é assim, então lava tudo, né? Folgado. Já que insiste, né? Só que não. A gente tem que entender o Pedro aqui nessa situação. E ele não falou isso porque Jesus argumentou: não, tem que lavar seu pé e pronto. Então lava tudo. Não, ele não foi folgado. Ele foi preocupado. Jesus falou: se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Então ele: não, então se for assim, lava tudo logo, Jesus. Não, então é da cabeça até. Sabe aquelas pessoas emocionadas que falam: não, então peraí. Você fala uma coisa falando, se você, sei lá, se você beber um copo de água a cada 1 hora, vai ter um efeito bom no seu corpo. Não, eu vou tomar cada 10 minutos então, que eu não faz isso, não, eu vou fazer dobro. Então Pedro, ele estava emocionado, ele não foi folgado. Do contrário, ele achou que se ele fosse lavando os pés, tem um parte com Jesus, lavando o corpo inteiro, eu vou ter muito mais, né? Então eu quero ter parte do Senhor. Então, isso aqui é demonstrando já a fidelidade. Pedro fiel, ele foi fiel até o fim, ele foi fiel até o fim. Só teve esse caso da traição aí, que ele negou só. Então ele lava tudo, e Jesus responde: olha, mais ensina, Jesus aula como sempre, né? Declarou Jesus: quem já banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Então Jesus dá uma indireta, e como ele mesmo disse: o que eu faço agora vocês não vão entender, vocês vão entender depois. E aí ele fala: nem todos estão limpos. Hoje é muito fácil você ler, e antes de ler o versículo 11 você já sabe o que ele quis dizer que nem todos estão limpos. Tem Judas, né, que vai entender daqui a pouco. Mas na época os discípulos nem ensinavam isso. Eles nem ensinavam isso. Até chegar a passagem que conversou sobre a outra coisa, que estamos chegando nela. Então nem eles nem tinham. Tranquilo, tem suave. E o que Jesus quis dizer com isso aqui? Aquele que já foi batizado, e o batismo não é só o que mergulhar na água, não, daqui a pouco menos o batismo na água mesmo. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador já foi limpo com o sangue do Cordeiro. Então não precisa de banho, você já tomou banho, entende? Mas e os pés? Lavar os pés é se santificar, porque mesmo o corpo estando limpo, na sua caminhada cristã, você vai sujar seus pés às vezes, porque você não é perfeito. E santificação é um processo. Ser santo, vou repetir de novo essa frase, que ele falou uma vez na EBD, essa frase é ótima, eu vou usar ela direto. Ser santo não é a ausência de pecado, se alguém está sempre se limpando, né? Alguém está sempre se limpando, e isso é viver em santidade. Então você sempre suja os seus pés, você está limpando ele. Então, você vai ser uma parte lá na Bíblia, não sei bem como fala, mas foi com um servo de Deus, né? Ele na figueira pegando fogo, eu acho, que Deus falou lá pro servo lá, né? Dele. Falou assim: tire a sandália que o lugar que você pisa é santo, né? Moisés. Foi Moisés. Eu estava lembrando quem era. Já a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aí tá falando com Moisés. Chama. Literalmente. Aí Moisés chama ele.
Aí Moisés chega lá, né? E aí quando chega, fala, ó, tira as sandálias, o lado da Moisés santo, tira as sandálias. Isso aí. Então, a gente vai pegar, infelizmente, a gente tem que se limpar. Porque senão não tem parte comigo. Porque se você não se limpa, se você não limpa o pé, é porque você não tomou banho. Você não tomou banho. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você não busca ter uma vida de santidade, será que você realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Porque a fé, ela vem acompanhada de boas obras de ação. A fé traz ação. A fé não é isolada. Entende? Quando você é salvo, ele vai ter boas obras sempre. Então, ele responde. Então, ó, você já banhou, meu filho. Quieta isso, sério, já banhou. Quieta aí que é só o pé. Só o pé e está passado de mim. E Jesus lava nessa aula os discípulos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis vós o que fiz? Então Jesus aqui, ele faz diferente. Ele faz e depois fala, né? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Essa expressão mestre e Senhor, ainda mais juntas, ela tem um significado messiânico, viu? Mestre, porque eles reconheciam, vamos dizer assim, o sentido humano de Jesus, né, da parte humana de Jesus. Ele, enquanto mestre, enquanto seu discipulador, eles reconheciam isso, aquele que ensina, aconselha, exorta, está discipulando a gente, beleza? E Senhor, porque eles reconheciam que Jesus era Deus. Ele é a parte divina, a deidade de Cristo, eles reconheciam isso. Então, é mestre e Senhor. E ele diz a eles bem, porque eu sou. Ego ele, né? Eu sou. Versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu que sou o mestre de vocês, vocês têm que lavar meu pé. Eu que sou o Senhor de vocês, sou Deus. Vocês não são dignos de lavar meu pé, aliás. Eu lavei os pés de vocês. Da mesma forma, façam isso com os outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu os fiz, façais vós também. E aqui esse versículo 15 é extremamente importante, é uma frase muito comum. Eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi demais a falar da minha vida. Quando eu escuto essa frase, assim, eu só dou um sorriso assim, pensando, gente, não é assim. A frase é a seguinte: faz o que eu digo e não faça o que eu faço. E não faça o que eu faço. Então, faz o que eu digo e não faça o que eu faço. Pois a Bíblia, ontem a gente leu 3 passagens bíblicas que falam sobre isso. Sede meus pecadores, eu sou de Cristo. Imitem a Cristo. Parabéns, vocês imitaram Cristo e são exemplo para os outros imitarem, porque vocês imitaram a Cristo. E aqui a gente vê o que Cristo fez. Não, faz o que eu estou falando, mas o que eu estou fazendo não é para vocês fazerem, não. Do contrário, Jesus faz e fala: façam o que eu fiz. Façam o que eu fiz. Você que é cristão, você tem que dar exemplo pelas ações. Você não tem que falar: nossa, não fui em pode é horrível, você é viciado em pode. Então não pode. Você tem que pode, às vezes é bem simples, mas pense em coisas rezando. Tudo que você for pregar, você tem que dar exemplo. Tudo. Já me perguntaram sobre pregação. O que você acha mais difícil de pregação? É preparar já na frente do nervosismo. Para o mais difícil, mas isso é bom, de todo cristão não fez, não é só quem prega. Para o mais difícil de pregar é que você tem que viver o que você prega. Primeiro a mensagem é para você, e depois você passa para os outros. E às vezes a mensagem para você é que você tem que melhorar. Você, poxa, cara, é verdade. Eu de todos que estão ali, eu sou o que mais tem que ouvir essa mensagem. Como é que eu vou falar disso? Em que cara, eu subi no altar lá e eu vou pegar isso aqui? Ou se eu pregar sobre mentira, se eu sou mal mentiroso. Todo dia eu estou mentindo. Mentir é uma obra, não. Eu tenho que melhorar isso. Tem que consertar primeiro, depois falar com as pessoas. A vantagem é que quando você for pregar, você vai ter um bom, você vai conseguir falar bem que você viveu aquilo. Sempre que você passou pela situação é mais fácil, mas o ideal não precisa passar. Então faz o que eu digo, não faz o que eu faço, é erradíssimo. Mostre pelas ações aquilo que você fala. Jesus fala: eu dou exemplo. Da mesma forma, é para vocês fazerem 2 coisas. Primeiro, fazer o que eu fiz no exemplo. E segundo, dar exemplo. Dos outros fazerem também. Dar exemplo, tem que dar exemplo. Versículo 16. Em verdade vos digo que o servo, palavra grega doulos, como eu falei anteriormente,
Ele não é maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. E aqui a gente vê a palavra grega para enviado, a palavra apóstolos, que a palavra significa apóstolo. Apóstolo significa enviado, tradução aqui. Então os apóstolos eram os enviados. Aí fala, então tem apóstolos hoje em dia, os missionários são apóstolos, eles são enviados pela igreja. No sentido literal da palavra apóstolo, sim. Mas a gente não gosta de usar essa nomenclatura para não confundir. Porque os apóstolos, eles eram diferenciados. Ele era diretamente escolhido por Jesus, né? Perfeito. Diretamente escolhidos por Jesus. Eles andaram com Jesus. Não temos apóstolos hoje em dia. Jesus não vai encarnar aqui de novo ou aparecer exclusivamente uma pessoa só, como ele fez com Paulo, que era um apóstolo fora do tempo. Não vai ter mais isso. Então, eles tinham um poder sobrenatural. Os teólogos falam que os apóstolos, eles tinham um dom, que era o dom de ter todos os dons espirituais. Eles têm um pacote completo, né? Pacotão, pacote office. Tudo, não faltou nada. Premium, plus, mais, tudo, pacote completo. Então, não vai ter ninguém mais assim. Outro aspecto dos apóstolos, eles tinham autoridade dada diretamente por Jesus para poder escrever as bases doutrinárias da igreja no futuro. Como assim? A gente está diante de um texto, quem escreveu? O apóstolo. E é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eles tinham essa autoridade. Hoje em dia ninguém vai ter essa autoridade mais. E de vários aspectos. Não temos apóstolos hoje em dia. Mas a palavra apóstolo significa enviado. Mavi, está rabo de Bíblia, e Vitão. Romanos 1, Tito 1. Ixi, Não, Tito você então. Romanos você então. Eu acho que é Romanos. Caraca, que eu tô falando. Romanos o quê? Romanos 1, Tito 1. Né? Romanos primeiro. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Maravilha. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo se encaixava aqui. Aqui Jesus fala, olha, o servo não é o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que enviou. Ele está se referindo a eles, ó, vocês são servos enviados, servos e apóstolos. Paulo se identifica dessa forma, em Romanos e Tito. Ele começa falando, ó, eu sou servo do Senhor e sou enviado, ou sou apóstolo do Senhor. Estou aqui para isso. Sou enviado, sou um servo. Jesus fala, olha, se você serve a alguém, e esse alguém está acima de você. De alguma forma que seja, porque a gente sempre tem aquele ar de superioridade, está acima, tipo, nossa, se sente humilhado, né? Mas é um fato, seu pai e sua mãe estão acima de você não se sente humilhado por isso. Era a que é base da vida, pelo amor de Deus. Né? O seu chefe está acima de você trabalha para ele e ganha dinheiro também em troca. E Deus está acima de nós, somos servos dele, e que mora acima de Deus mesmo, abaixo de Deus, né? Então Deus está acima de nós, que bom, glória a Deus por isso. Você é servo de Deus. E também enviado. Somos enviados para pegar o Evangelho. Todos nós, sem exceção. Todos somos enviados. Mas apóstolos não, nem conhece não. É apóstolo de mais não. Tem igrejas aí que usam o termo apóstolo perigosíssimo. Porque isso remete a que podemos fazer o que os apóstolos faziam. Não, claramente não. A gente tudo não, em plenitude não. Não dá, não vamos conseguir. O Espírito Santo não vai capacitar alguém a fazer exatamente o que os apóstolos fizeram. E o canon bíblico, por exemplo, está montado. E todo o Novo Testamento foi escrito diretamente por um apóstolo ou teve influência indireta dele. Todos. Todo o Novo Testamento, sem exceção. Todo o Novo Testamento, sem exceção. Foi escrito por um apóstolo ou foi influência dele. Hebreus, que é a mais polêmica, dos 27 a gente tem no Testamento, ele foi escrito por alguém que foi discípulo direto de Paulo. É tanto que alguns acharam que foi Paulo que escreveu. Por mais que a linguagem é muito. Cara, se você ler todas as cartas, você lê Deus, você vê a diferença notável. Não foi Paulo que escreveu. Não foi alguém. Esse cara ele tinha um grego muito pólido, um grego muito. Tipo, um canto português cabuloso, diferenciado. Esse cara tinha um grego diferenciado. Muito diferente de Paulo, ele é bem instruído. Paulo já era instruído.
Só que o tipo de argumentação, às vezes, a teologia presente ali era muito paulina, era o jeito de Paulo falar. Por quê? Porque foi alguém que foi influenciado por Paulo, diretamente. A gente chama os discípulos de segunda geração. A primeira geração são os 12. Aí vem a segunda geração. Como, por exemplo, o pastor Yolanda me ensinou a gente ontem no escuto. É o Zé de Cesareia, que foi apóstolo de João, que foi um discípulo de João, um discípulo de segunda geração. Certo? Continuando. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Saber o quê? Que o servo não é maior, o servo está abaixo daquele que é o senhor dele, e quem envia está sendo enviado. Não fala isso aí de todos vós, porque eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpram as escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Jesus aqui ele menciona o Antigo Testamento. E na Bíblia de vocês, deve sempre ter uma referenciazinha, né? Não sei se vocês têm. Sempre tem uma referência do lado, sempre olhem, viu? Quando tem essas citações do Antigo Testamento, eles colocam um leve recuo, né, para a direita. E anteriormente sempre é avisado, conforme diz as Escrituras, conforme fala o texto bíblico, conforme está escrito. Entende? Conforme diz o profeta. Ó, na minha Bíblia aqui, tem a marcazinha e está falando que a referência está em Salmos 41, versículo 9. Fica rápido aí. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cedei os lábios do sábio, Senhor. 41, Isso, referência a colher. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Quando o salmista Davi falava disso, era uma profecia da messiânica. Mas será? Gente, Jesus acabou de falar isso. Não é o que eu estou falando, ele acabou de falar para que se cumpra a escritura. Aquela escritura lá, quando Davi falou isso, ele estava falando de mim, que isso ia acontecer comigo. Até meu amigo mais íntimo respondendo aquela pergunta, então, que você fez ontem também, será que Jesus, quando ele considerava Judas, né, Jesus amou até o fim, amou todos até o fim. Não era um amigo íntimo, discípulo, andou com ele, cara. Poxa, cadê a oportunidade? Qualquer um queria ter aqui. E ele, que comeu do meu pão, eu entreguei para ele. Eu já vi isso aqui há pouco. Levantou sua perna contra mim, se virou contra mim, me atacou, me traiu. Olha que vacilo. Versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. E aqui foi um egoísmo diferenciado, né? Ele fala, eu sou. Um jeito bem diferenciado. Jesus fala, ó, eu não estou falando isso aqui agora, que é para vocês ficarem tristes, chorando, vocês vão ficar, eu sei, mas eu vou vencer, eu já anunciei a morte e a ressurreição para vocês, vocês vão entender quando chegar a hora, e eu estou falando que um vai trair a gente, um de nós vai trair, mas quando acontecer, vocês não falem que eu fui pego de surpresa, eu sabia desde o início, e isso é necessário para cumprir as escrituras, para cumprir o plano e o propósito de Deus, o motivo pelo qual eu estou aqui. É necessário que assim aconteça. Só que na hora eles não entenderam o que Jesus queria dizer. É igual eu falei, é muito fácil para nós, que temos anos de igreja, conhecemos a história, sabemos onde vai dar, ler e saber que Jesus quis tudinho que Jesus quiser com isso. Muito fácil, né? Agora, mas entra na mente dos discípulos, eles estão ali na hora. Jesus fala isso. Ele fala, ó, eu conheço vocês, porque eu conheço quem eu escolhi. E ele mencionou uma profecia que fala que não está nem sendo amigo íntimo. E a parada é, Judas sabia, ele sabia. Você já reparou que a indireta, ela é feita para uma pessoa pegar, às vezes, ou até mais uma, e a pessoa a gente pega, e os outros ao redor não. Então isso aqui não foi uma indireta, foi uma direta, só uma direta que eles entenderam só depois, eles entenderam na hora. Judas entendeu na hora. Porque a gente leu lá no começo que o diabo tinha colocado no coração dele que ele ia trair. Então Jesus entendeu. E ele ficou que nem Acã. Quem se lembra aí de Acã? Juízes 7, Acã. Que escondeu a capa? A capa, acho que foi 300 ciclos de ouro. Foi esse mesmo. Acã, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele resumiu rapidão. Em 1 minuto, 1 e meio, 2 no máximo.
Deus falou, vai lá, vocês vão queimar tudo que está lá, tudo, matar todo mundo e não vai pegar nada para vocês. Oferecer para mim. Acã passou a mão na capa Babilônia, essa capa era cara, filho. E umas moedinhas também, uns cobres, né? Escondeu. E aí eles venceram um povo grande, um povo grandão, pessoal que tinha esse Jericó, onde. Aí beleza. Aí eles foram para outra guerra, os espiões chegaram e falaram, Josué, é o seguinte, lá só tem poucas pessoas, estão fracos demais, são bairros demais. 2.000 a 3.000 pessoas a gente fez essa guerra. Aí Josué falou, não falta 3, para prevenir. Aí você não tem como perder. É tipo Paysandu contra o Flamengo ou o Palmeiras. Aí o que acontece? Eles foram lá e perdeu de 4-0. Foi lá e perdeu a guerra. Aí Josué falou, Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor sempre entregou todos os inimigos em nossas mãos, entregou inimigos mais fortes, inclusive, em nossas mãos, mas agora a gente perdeu. O Senhor não foi com a gente nessa batalha. E Deus fala, não, porque vocês fizeram algo que era errado perante Israel. Perante mim. Israel fez o que era errado aos meus olhos. E aí, não, Deus não falou quem era. O Josué chama o povo e lança sortes para vocês pegarem quem é. Não era só Deus falar, Deus não quis falar, pronto, ele não quis falar, pronto, ele quis fazer dessa forma. Deus quis dar um pouco de trabalho para eles. Aí por quê? Porque tem vários motivos, né? Foi que eu nem demorar um entrar. Dá chance para Acã se arrepender, várias chances ele não se arrependeu, e esse é o ponto, é o foco. Eu não vou falar mais das coisas, mas só mais uma coisa. E também porque Deus, ele quer realizar a sua vontade através de nossas ações. Ele quer te usar para fazer a obra dele. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele pode fazer as coisas, ele quer usar você. Esse é o ponto. Apesar de ser que você quer te usar. Entendendo que ele não depende de você fazer a obra dele, não depende, mas ele quer. Ele quer conhecer, ele quer te usar. E aí Acã, aí sortearam. Aí Acã tá lá, fala, rapaz, qual que é a probabilidade de escolher minha tribo? É 1 em 12, irmãos, tô de boa. Sorteou, pum, caiu na tribo dele. Beleza. Urim Tumim, né? Pedrinha preta e branca lá, que escolheu outro apóstolo no lugar de Judas, aliás, né? Matias. Eu ia perguntar, mas não é possível, né? Eu sempre pergunto todo domingo. Ó, sorteou depois uma casa, uma família, né? A casa de fulano, que era um patriarca e tinha várias pessoas, então vários patriarcas. A probabilidade era menor de achar ele. Pum! Dando a família dele. Aí foi sorteou a casa dele. Pum! Moço, eu já estava tudo em hora dessa. O cara não falou ainda. Esperou sortear. Aí quando sorteou ele falou. Então a gente vê o seguinte: olha como que ele estava. Ele tinha feito o ato e estava. Judas não tinha feito o ato ainda. E mesmo Jesus fala claramente, várias vezes, Judas ainda assim traiu, ainda assim fez. Judas teve chance. Judas teve chance. Por mais que os calvinistas vão falar que Judas não era eleito, por isso ele não foi salvo e ele não teve chance. Ele não existiu a graça só para os eleitos, a graça não existiu só para quem é eleito. Eu não vejo assim, Deus resistiu à graça, ele andou com a graça, ele comeu o pão que a graça pegou e entregou para ele e traiu a graça encarnada em pessoa. Judas resistiu à graça, mas isso é um debate que não cabe, né? Tem esses pontos que eu falei do lado de lá e esses pontos do lado de cá, que eu penso. Então o que acontece? Jesus falou lá em cima, nem todos estão limpos. Jesus falou agora, eu conheço quem escolhi. E vai cumprir a profecia de Salmo 49. Continuando. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então, dito isso, Jesus fala: um de vocês vai me trair. Claramente, a terceira vez ele fala, claro, um de vocês vai me trair. E ele se angustiou. A gente vê aqui o lado humano de Jesus. Jesus, à medida que ele vai mais próximo do dia que ele vai morrer, ser morto e crucificado, né? Ele sabe o sofrimento que vai passar. Então ele começa a se angustiar. No Getsemane, Mateus 26, Jesus ele vai orar angustiadíssimo. Ele chama seus amigos mais próximos, João, né, o discípulo amado, daqui a pouco também, falando o nome dele. Pedro e João, né, os irmãos. Então os filhos dele chamam, ou Pedro e Tiago, ele chama eles, só ele lá, angustiado. Fala, gente, eu preciso de você, olha comigo.
Pediu uma, quando você vai relação de família, ora pra mim, velho, na moral, tô precisando, sério mesmo. Ora pra mim lá, cara. Vem cá comigo, vem fazer companhia, tá difícil as coisas. Vai ser difícil. E ele fala, um dos velhos aí. E a gente ficou ontem imaginando a reação dos discípulos, né? Eles falaram isso, alguém vai cair. Então, teve uma coisa que a gente não comentou ontem. Além da reação de fiquei estupefato, como assim? Alguém dentro de nós, alguém amigo íntimo, alguém discípulo, alguém que está fazendo, vai cair, não faz sentido isso. Eles também ficaram com o sentimento: será que sou eu? Eu tinha mesmo discípulos orgulhosos, agora quando falava para eu sentar à destra de Jesus, que eles eram mais importantes, ou ao mesmo tempo eles também, será que sou eu? Eles ficaram preocupados com eles próprios serem ou eram fracos. Será que ele vai trair? E essa é uma preocupação, a gente tem que ter medo de trair Jesus. Eu costumo falar isso em relacionamento, né? Já está amoroso. Você tem que ter medo de trair seu cônjuge. Você tem que ter medo de trair seu namorado. Você tem que ter medo de trair sua esposa, seu marido. Tem que ter medo de trair. O medo de trair te protege. Você vai evitar situações que não convêm, situações que elas em si não tem nada, mas que a somatória delas na continuação pode dar alguma coisa. Situações que não dá nada, mas pode dar brecha para dar alguma coisa. Então, você tem que ter medo de trair. Todo mundo tem que ter medo de trair. É o preceito do medo, tem medo de trair. Da mesma forma, se aplicava aqui também. Tem medo de trair Jesus. Eles tinham medo de trair Jesus. Continuando. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. Aí, imagina você estar lá. Aí você olha assim, você fala, João? Rapaz, João que os mais ama, será? Faz sentido, né? Porque não que ele não amava os outros, ele amou até o fim, mas João é mais amado. Pedro é que ele não pensa, né? Ele fala assim, não é Pedro, não, Pedro me mata e morre com Jesus, tem como ser Pedro. Tipo assim, não tinha como, gente. Quem era esse cara? Eles conheciam muito. Porque aqui, se você, com 2 semanas, já está chamando alguém de amigo, que você nem conheceu ainda, aqui eles tinham 3 anos juntos. 3 anos, cara. Andando, e era todo dia. Todo dia. Isso aqui é mais do que 3 anos de amizade moderna, pelo amor de Deus. Vocês estavam vivendo juntos. 3 anos, se conheciam demais. E aí, quem traz aí Jesus? Pode isso, alguém traz o mestre, não faz sentido. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Todos nós sabemos que é João, sem dúvida nenhuma. João era um discípulo amado por Jesus. E ele não fala isso com arrogância e prepotência, pelo amor de Deus. A gente tem muitos memes aí zombando João. Provavelmente, então você pode escolher, ou você fica com o TikTok até hoje, você que escolhe. Os teólogos falam, provavelmente Jesus, ele deu esse título a João e os próprios apóstolos também, porque eles viram que eles amavam João um pouco mais que eles, e está tudo bem. Nem por isso eles não eram amados por Jesus. Era porque João era um pouco mais amado que eles não eram amados. Era amado de um jeito, mas amado também. E amém, amado por Jesus. Então você escolhe ou ficar no TikTok, que traz essa imagem de João arrogante, né? João tem um meme com aquela musiquinha que tá assim, Paulo, eu, o menor dos apóstolos, não sei o que, na música triste. Aí eu essa, aí João, eu, discípulo a quem Jesus amava, trazendo um ar de arrogante. Não. E vem cá, você é apóstolo de Jesus, você é um discípulo amado, você não vai falar isso? Claro que você vai falar isso. É óbvio. E ele não fala que eu era o discípulo, ele não se menciona, ele só fala o discípulo amado. Esse é a terceira pessoa. Por humildade. Paulo faz a mesma coisa também. Não é só Paulo que é humilde, não. Mas que Paulo foi o maior dos apóstolos. Né? Ele fala que foi o maior. Paulo teve mais obras que todos os apóstolos. E falava que era o menor, humildade. E a história dele antes de ser apóstolo. E era um dos motivos que ele era humilde também. Ele não se sentia distinto, ele falou, logo eu. Todo mundo sabe, né, que ele fazia. Sim, sabe. Paulo perseguiu os cristãos, né? Ele estava indo para matar e se converteu no caminho, mas não ficou louco. Então, Pedro vira e fala para o seguinte: ora, fez Simão Pedro sinal dizendo, pergunta a quem ele se refere. Sinal para quem que Pedro fez sinal? O discípulo amado, que ele falou. O discípulo amado estava reclinado à mesa, que era comum, estavam reclinados à mesa,
Esse dia tá chegando para entregar a chamada, então. Eles estavam reunidos na mesa mais perto de Jesus, aí Pedro fez um sinal, ou seja, ninguém percebeu, ninguém entendeu, só João entendeu. Eles discutindo entre si, ninguém ousou perguntar a Jesus. Aí Pedro provavelmente estava longe de Jesus, João estava perto. Quem estava perto de Jesus na ceia? Nessa hora, João e Judas. Ele sabe que estava perto, vai lá daqui a pouco. Ele falou, não fala de Judas, né, com certeza, né? Não claro não, nem tinha Brasil, sério. Falou, pergunta pra ele aí, mas foi um sinal sutil que só João entendeu. Pergunta pra ele, mano, quem que está aí? Quer saber? Olha, e aí, olha. Então aquele discípulo, quem que é aquele discípulo? Discípulo amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E aí, Jesus, quando ele fala que é o traidor, ontem a gente estava, né? Eu perguntei para você orando, por que eles não fizeram nada? Falou, o traidor é Judas. Mas por que eles não fizeram nada? Aí o pastor orando trouxe muitos aspectos. Ele falou o quê? Tempo. Não deu tempo de fazer alguma coisa, porque Judas logo sai, né? A gente vai ler isso daqui a pouco, Judas logo sai. Não deu tempo. Outro aspecto, eles não sabiam que traição era essa. Não sabiam o que era essa traição, sabiam que era para a morte. Eles não sabiam. E Judas, como ser tesoureiro, eles não pensaram que era traição de roubar dinheiro. E terceiro, quando? Eles não sabiam quando isso ia acontecer. E uma linha de informação muito boa, né, que eu até contei para a senhora nesse som com o pós-estudo, eu vou confirmar mais ainda ela, é de que, na verdade, os discípulos não sabiam que era Judas. Só Pedro e João sabiam. Conforme a gente vê na história, olha, João está perto de Jesus, Pedro dá um sinal. João reclina-se no peito de Jesus. Isso é um ato de puxar. Exatamente. Ele não falou assim, Pedro dá um sinal, dá até uma raiva, né? Se dá um sinal para a pessoa, dá um spy, grita, pelo amor de Deus, né? Pedro, pergunta quem é aí, Pedro. Jesus, quem vai trair o Senhor? Pelo amor de Deus, gente. Não foi assim. Ele reclinou, ele chegou assim e falou: quem é Jesus? Quem é? Quando você está no culto ali, tem algo interessante do culto a comentar, ou comentar, você vai no voz, ou rápido, não fico conversando antes do culto, é bem rápido, não é só papo. Volta atenção à pregação, volta atenção no louvor, vamos louvar a Deus, né? Cantar, né? Ali se distrai. Então, ele, quem que é? E aí, olha vários argumentos que mostram que só eles sabiam, só eles. Vamos pegar de novo, 23. Estava chegado aquele que Jesus amava, mencionou o discípulo amado, e fez Simão Pedro para ele quem? O discípulo amado. Então aquele quem? O discípulo amado reclinou e respondeu-lhe Jesus. Jesus deu para quem? Para ele, o discípulo amado. Para ele, Jesus falou para João, só para João. Jesus não falou para geral. É diferente. Quando falou, eles olham lá em cima, não falou para eles. É bem diferente quando ele fala para eles. Aqui ele fala só para João. Entende? Então dando uma reação dos discípulos que eles sabiam. Também. Todos os aspectos que o Solão trouxe e acrescentados com essa interpretação teológica que para mim é coerentíssima. Só João e Pedro sabiam. E aí respondeu Jesus: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, Simão Iscariotes, filho de Simão Iscariotes. Entregou para Judas Iscariotes. Esse é o traidor. O traidor mora ao lado. O traidor come na mesa com você. Um inimigo, ele não te trai, porque você não confia no inimigo. Para te trair tem que ser seu amigo, tem que ser alguém perto de você, tem que ser alguém que você confia. Senão não é traição. Você espera isso do inimigo, você não espera isso do amigo. O traidor, às vezes, é aquele come ao seu lado, aquele que te dá um beijinho de despedida, aquele que abraça você, mas te trai, porque o coração dele é mal, e o diabo entrou nele. Olha isso. Mas vamos lá. Você falou assim que provavelmente Pedro estava longe, né? Mais ou menos. E João estava perto. João chegou nele, você falou, se inclinou e tal, se perguntou. Jesus. Só ele sabia, João e Pedro. É porque o texto não fala, mas aí assim, isso é uma sugestão teológica que faz muito sentido. Eu chego em você e falo, pra quem que é? O Sérgio, mas você pergunta, não fala nada. Aí Pedro,
Gratidão, né? Por isso que os teólogos acreditam que João devolveu o salvo a Pedro, falou é Judas, ou então apontou, é Judas. Entendeu? É muito. Você e sua irmã, vocês se comunicam por código longeão, assim, conseguem entender a outra? Mas é muito. Meu Deus! Mas é muito improvável que Pedro falou, João, pergunta aí. João perguntou e não falou nada. Pedro ia ficar pé da vida por João também, né? Ou então nem que seja na mesa, eu acho que foi na mesa. Pedro tem que receber na hora. Pedro é impaciente, pelo amor de Deus. Então Pedro quer saber, fala aí. Pedro poderia ter contado depois também, chegar em João no cantinho, e aí? Não, acredito que João é um sinal, que os dois se entendiam. Né? Porque eles também tinham proximidade um pouco maior com os outros apóstolos, pelo próprio fato deles serem os três que andavam sempre com Jesus. Talvez Tiago também entendia esse sinal deles, talvez, né? Mas ele não viu, o texto não fala pelo menos. Então o que a gente tem 100% de certeza, João 99,99999 infinitamente, que arredondando dá 1, tá? Sabia? 0,99999 infinitamente é 1. Não é arredondamento, é 1, literalmente. Eu sei como provar isso praticamente, mas enfim, final matemática. Pedro sabia também. Não faz sentido ele não saber. Entende? Mas na vida está esperto. O texto falou, questiona. Não está escrito, você questiona. Mas é igual o pastor falou, uma narrativa. Você não vai ter todos os detalhes detalhados. Você vai falar, então João foi e respondeu a Pedro. Isso não importa que é narrativa. Mas é muito provável que ele fez isso. Agora isso que é importante, gente. E após colocado imediatamente, não é 1 segundo, 2 minutos, 2 horas, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz depressa. Agora a gente olha o contraste, a gente vê lá no começo que o diabo, versículo 2, o diabo colocou no coração de Judas o desejo pecaminoso. Mas Deus não consumou o ato ainda. Aqui a gente vê que Judas, o diabo bateu na porta, vamos dizer assim. Bateu na porta, começou a falar um monte de coisa. Abre essa porta aí, cara. Ó, fala assim, vamos trair Jesus, vai ficar bem demais, vai estar bem, esses estômagos, 3 em 1. E aí Judas estava dando brecha. E aqui Judas abre a porta, o diabo entra. Qual foi a brecha que Judas deu? Eu falei da graça para vocês anteriormente. A gente vai ver daqui a pouco chegando. Jesus, muitos teólogos interpretam isso, que Jesus entregando o pão para ele, não era só para falar, não, o que é o traidor de Jesus? Eu perguntou, falou, não, eu vou entregar um pão para você saber que é o traidor. Não, Jesus entregou um pão para apontar que é o traidor. Jesus falou, não, eu vou entregar o pão para aquele que é o traidor. Ele já ia fazer isso, independentemente da pergunta de João ou não. Então, isso é como Jesus falou, você vai me trair. Você está prestes a me trair, mas está aqui. Pega. Graça. Só dele estar ao lado de Jesus, mesmo sem merecer, ele merecia ser decidido. Não merecia, não. Graça. Então, essa foi, muitos teólogos falam que essa é a última chance de Judas. Foi a última chance que ele teve. Para outros, não tinha chance no momento, né? Não pensa assim, enfim. Ele teve essa última chance e ainda assim, não foi. Ele não sabia que ele trair ele, óbvio. Mas nem por isso não deu chance a ele. A gente tem que dar chance à pessoa. Infelizmente, mesmo sabendo que a pessoa não vai virar nada. Você tem que acreditar na pessoa e dar chance para ela. E de novo, não, meu Deus do céu, o cara é um extremismo de ser besta, né? De ser bobo. Pelo amor de Deus. E Jesus não foi nenhum, pelo amor de Deus, gente. Jesus sabe cumprir a profecia que isso tinha acontecido. Então não seja bobo, não caia no extremismo, mas temos que dar chance, sempre. Mais um dos argumentos que eu vou entrar nesse ponto também, porque cristão não tem que ser a favor de pena de morte, por exemplo. Porque quando ele não morre, não tem chance de redenção mais. Se morreu sem Cristo, está condenado ao inferno, pode falar. Uai, será que sua mão assim? Faz o é no sinal dela. Pedro de Goiânia, mas não por sinal, né? Então, não, porque enquanto o indivíduo está vivo, tem esperança. Aí sempre vem aquelas perguntas, mas e se ele sair e matar um monte de gente? Isso aqui, não vou entrar nisso, eu não vou entrar nesse debate. Mas, não, e isso até é um consenso, não um consenso, mas a maioria dos cristãos pensa assim também. Que bom, na verdade. Enquanto haver esperança, conforme o pastor nos disse, não prometei acerca desse assunto. Ok?
E Jesus fala: olha, o que você vai fazer, faz rápido, faz depressa. E aí, nenhum, porém, dos que estavam na mesa percebeu, a fim de disseram isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: como que precisamos estar na festa? Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, era noite. E aí, o que acontece? O que acontece? Jesus fala: o que você tem que fazer? O que você quer dizer? Você vai me trair? Vai lá, faz rápido. Rocha bigode, bora minha tropa. E aí os discípulos não perceberam isso, eles pensaram que Judas era o tesoureiro, né? Que ele deu ordem para ele receber alguma coisa aos pobres, ou fazer alguma coisa. Ninguém sacou na hora, menos Pedro e João, óbvio, né? E Judas sacou. O que Judas fez? Ao invés de ele falar: Senhor, desculpa, ele viu: rapaz, o negócio vai ficar ruim para mim. Jesus já sabe, sempre soube. No The Chosen, quando Jesus chama Judas, é muito emocionante, impactante. O ator, né? O ator, ele olha para Judas com um olhar, ele consegue transmitir essa ideia de: eu sei que você vai me trair, acabou aqui, eu estou sabendo, mas vem, eu te chamo ainda assim, vem, chamo ele, vem. Então, assim, Jesus sabia desde o começo, mas para Judas, eita, o negócio vai ficar feio. Agora ele já anunciou que vai trair. E, enfim, daqui para ali nós vamos saber, rapaz, tem que ir rápido. Porque se eu não conseguir fazer isso, vou ficar malzão no cinema dos judeus. Meu Deus, bora lá. E ele saiu depressa para trair Jesus. Ele, perante isso, em vez de se arrepender, ele saiu depressa, ele foi mais rápido. Versículo 31, para finalizar a nossa lição. 36, se não me engano, né? Então acabou. 38. Vamos fazer aquela leitura alternada. E é interessante o seguinte: que agora Jesus fala só os discípulos, e agora ele fala realmente só os discípulos mesmo. Que Judas não conta. Judas tinha saído. Então alternada 31 a 38. Quando ele saiu, disse Jesus, só para os homens: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem, e Deus fará isso agora mesmo. Filhinhos, ainda por um pouco, estou convosco. Buscai-me-eis, e o que eu disse ajuda aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde que o Senhor vai? Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Replicou Pedro: Senhor, porque eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. É engraçado, né, Pedro? Pro Senhor eu dou a vida, a gente lendo isso. Será, Pedro? Só que sim, Pedro entregou sua vida por Jesus depois, né? Como eu falei, ele se arrependeu. Mas vamos que tem. Depois que Judas saiu, apenas os 11, Jesus fala: olha, agora foi glorificado o Filho do Homem. Ainda não é o tetelestai, está consumado. Está consumado é o final do filme. Acabou, está consumado. Tetelestai. Aqui é o começo da história de Valéria. Agora começou a glorificação do Filho do Homem. E é interessante, Jesus não fala: não, agora eu fui humilhado, fui ultrajado, fui derrotado. Não, fui glorificado.
Vitória. Judas ir trair Jesus parecia uma derrota temporária. Durou 3 dias essa derrota. Vitória. Jesus ser morto para salvar nossos pecados. Vitória. Após a morte, ele ressuscitou. Esse foi o último grande sinal que Jesus fez. O mundo inteiro veio crer que ele era o Messias. Vitória. Vitória, foi glorificado. E Deus foi glorificado também. Os dois foram glorificados. Aí, filhinhos, agora por pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora, os diga aos outros. Para onde eu vou não podereis ir. Quem aí lembra da lição passada? Jesus falou, para onde eu vou vocês não podem ir. E que eles pensavam que estava em um lugar muito longe. Eles entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Jesus falou, eu falei para os judeus, eu falo para vocês também, meus filhos. Para onde eu estou indo, vocês não podem ir, mas pode ir agora. Olha o que ele fala para Pedro lá no final. Ele disse, não pode ir agora, porém um dia você vai me seguir. Um dia você vai estar agora com o Pai comigo. Hoje eles estão lá, agora Deus por isso, ainda, né? Mas na época não podia. Quase 2000 anos e Pedro já está lá, de boa. Mas antes não podia. Agora você vai poder. Eu vou preparar um lugar para vocês. Já vi essa lição que vem, João 14. Jesus vai preparar um lugar para eles. Certo? E aí ele fala, um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Qual é o novo mandamento que Jesus deu? Mas os outros. Tá. Pera aí. Isso é novo aonde? Não está escrito antes não, que a gente tem que amar uns aos outros? Ou será que só está escrito aqui? Que na minha Bíblia está escrito em uma porrada de lugar. Num monte de lugar está escrito. O próprio Jesus resumiu a lei dos profetas em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o entendimento e amarás teu próximo a ti mesmo. E ele resumiu mandamentos que já existiam, que era de amar a Deus, 4 mandamentos, e os 6 últimos decálogo era o quê? Amar o próximo. Ué, que novo de novo aqui? Amar os outros, eu estou cansado de ouvir isso na igreja, né? O que é um mandamento novo? Amar não é nada novo. Mas o que tem de novo aqui é amar como Jesus amou. Isso é um mandamento novo. Entende? Amar, ame como eu amei. Não é só amar o próximo. Ame uns aos outros. E não é amar por amar, como a ti mesmo. É amar como eu vos amei. E a gente tem muito esse costume, eu mesmo, de falar isso, fala amar o próximo a ti mesmo, amar o próximo a ti mesmo. Gente, esse novo mandamento aqui é mais profundo. Jesus está falando que é novo. Não é eu que vou falar, Jesus não é que é novo. Quem somos nós para questionar? É novo sim. Porque amar como ele é novo. Então, a partir de agora, vamos praticar isso. Vamos trocar o amar o próximo a ti mesmo. Não que está errado, pode usar a Bíblia, está certo. Vamos trocar o amar o próximo a ti mesmo por amar como Jesus amou. É mais sério, mais profundo. E Jesus fala isso literalmente no contexto que ele está entregando a sua vida. Literalmente. Pelos apóstolos, pelo mundo. Ele está entregando a sua vida. Ontem eu postei no Instagram algumas fotos do nosso momento de vôlei, né? E coloquei uma música do Last One, né? Que é Fatos. E lá tem um trecho que ele fala que ele pode me peitar, mas eu não nego a fé que tem. Pode vir. Eu posso estar condenando aos erros, eu não nego a minha fé. E todos se precisa eu morro por ela. Exatamente. Então aqui, amem uns aos outros. Como Cristo nos amou. Então é mais profundo ao próximo, né? Isso é o que tem de novo nesse mandamento. Porque o mandamento já era antigaço, né, gente? Pelo amor de Deus. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E aqui a gente vê uns aspectos de discipulado. Estou estudando muito sobre discipulado recentemente, tem um curso também da Igreja Onar, né? Fazendo com o pastor Orlando e algumas pessoas da igreja. E assim, o livro é ótimo, estou lendo, nossa. Gente, estou estudando muito discipulado, muito, as férias mesmo, mas ele não fez estudar nada, eu fiquei estudando só sobre discipulado. E um dos aspectos do discipulado é justamente isso, o amor. Se você não ama, você não é discípulo de Cristo e você não pode nem ser discipulador e nem discipular. Tem um versículo que eu estava lendo na igreja, né, na minha igreja, que fala bem assim, ó, o amor, a esperança e a fé é os 3 essenciais para entrar no reino dos céus. Porém, o maior deles é amor.
Paulo fala isso, é Romanos ou Coríntios. Tenho quase certeza que é 1 Coríntios. Acho que é a primeira coisa. Mais de 90%, né? 1 Coríntios. É porque ele fala da fé, esperança e amor no Romano, mas é 1 Coríntios, ele fala. 13 ou 14, um deles. O maior deles é o amor. O amor é o maior de todos. Eu acho que é o 14, eu acho. É o 14, né? O 13 é quem não conhece, é o 14 mesmo. Então, o maior deles é o amor. Então, amem. Vocês são meus discípulos, então me amem. Vocês vão provar que são meus discípulos, não é só por fazer curas, milagres, por falarem como eu falo, por serem parecidos comigo nesse aspecto. Para ser parecido com Cristo, tem que amar. Para ser discípulo de Cristo, você tem que amar. Temos que amar. A corrente funciona o seguinte: você é discípulo, depois você vai ter discípulos, você vai discipular, e o seu discipulador também tem um discipulador que tem outro discipulador, e todo mundo está sendo discipulado por Cristo simultaneamente. Ele é a pirâmide, é o topo da pirâmide, é o cabeça. Você é discípulo de Cristo? Ame. Ame. Ame como ele acabou de falar, no novo mandamento. Ame como eu os amei. Ame. E aí vem Pedro. Sobre Pedro a gente já falou muito antes de chegar, né? Jesus fala a verdade, Pedro saiu negar. Pedro disse que por ti daria a própria vida. Por mais que você possa cair, faça como Pedro, levante-se e permaneça fiel até o fim. Resumo: para ser discípulo de Jesus, ame como ele. Amém?